Hoje é dia de São Camilo de Leles, o santo que enxergava Jesus em todas as pessoas, o padroeiro dos enfermos. Transformado pelo amor de Deus, São Camilo de Leles sentiu o chamado para dar vida a uma nova família religiosa, que, imitando a compaixão e a ternura de Jesus em relação ao sofrimento no corpo e no espírito, vivesse o mandamento do amor difundido com alegria, o anúncio do Evangelho e o cuidado dos mais frágeis. Foi com esse objetivo que surgiu a Ordem dos Clérigos Regulares Ministros dos Enfermos, também chamados camilianos. E para falar da espiritualidade camiliana, nós vamos conversar hoje com dois camilianos. Que honra, né? Acredito que para todos que estão em casa é uma honra, tenho certeza, falarmos com o padre Fábio Eduardo, ele que é religioso camiliano, reitor do Seminário São Camilo de Pinhais, no Paraná. Padre Fábio, bem-vindo. Muito obrigado por o senhor ter separado um momentinho aí no seu dia para conversar com a gente. Boa tarde, Padre Wellington. Que alegria a todos aqueles que também assistem, né, ao Almanaque Católico na TV Pai Eterno. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho do carisma de São Camilo, o nosso fundador. E de Pinhais nós vamos para o Rio de Janeiro. O Padre Gilmar Aguiar, vigário do Santuário Paróquia São Camilo do Rio de Janeiro. Padre Gilmar, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, Padre Fábio. Uma alegria estar aqui, né, no Almanaque Católico nesta tarde e falar um pouco sobre São Camilo, né, sobre a sua espiritualidade. Nós camilianos que estamos aí num contexto de celebração do centenário da Perfeito. Camilianos no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Padre Fábio, vamos começar falando então da pessoa de São Camilo. Quem era esse homem antes da experiência de fundação de uma nova família religiosa? Vamos dar alguns dados aí da sua pessoa, de como ele vivia na sua época e também da sua família. Ok. Nós poderíamos dizer que tem 3 momentos importantes na vida desse homem, Camilo de Leles. Primeiro, antes da conversão, né? A sua convivência com a sua família na cidade de Bucchianico, na região do Chieti, na Itália, nas montanhas. E Camilo vivia ali com a sua mãe e o seu pai, e na adolescência também ele perde a sua mãe, a mãe chamava Camila, e ele acompanhava o pai, João, nas guerras e também nas lutas que tinham, e ele fazia essa experiência junto com o seu pai. Então é muito interessante perceber essa dinâmica da vida de São Camilo antes, porque também ele aprende do pai o vício do jogo. Então era um homem que também, além de ser soldado, ele ia também para os campos de batalha, mas chegou também uma vez até perder a própria camisa no jogo, a sua própria camisa e a espada também que tinha recebido do seu pai, de tanto que ele estava ali envolvido na questão do jogo. O segundo momento é quando Camilo entra no convento capuchinho, o desejo de ser também sacerdote, mas não podia continuar porque uma ferida no seu pé direito ela atrapalhou, vamos dizer assim, a continuidade. Ele entrava no noviciado dos capuchinhos e imediatamente tinha que sair, porque não dava para ele continuar. Esse é o segundo momento, um homem que vive bastante crise, assim, de vocação, também esse chamado que ele vai sentindo de Deus. E o terceiro momento é o homem já convertido. Depois que São Camilo, então, se converte, o desejo de criar uma ordem religiosa faz com que também ele transforme o seu coração e o amor que ele tinha também aos doentes. Mas é muito importante lembrar que no contato com os doentes, que ele faz a experiência do próprio cuidado, quando as pessoas cuidavam dele, e ele via também ali no hospital todos os doentes que ali estavam e também que necessitavam de cuidados. Então ele começou a ter um novo olhar para o ser humano, olhando para o doente e também desejando cuidar do doente. É um pouquinho assim, Perfeito. Uma forma rápida, né? Sim. Padre Gilmar, o senhor está trabalhando num lugar onde a memória, a veneração,
A pessoa de São Camilo é expressa aí no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, né? Isso, Padre Wellington. Estamos aqui no bairro da Tijuca. A paróquia Santuário de São Camilo, como o senhor observa que as pessoas, de uma forma geral, se relacionam ou se identificam com a devoção a São Camilo de Lélis, a essa pessoa de São Camilo? Primeiramente, nós estamos atravessando aí uma questão pós-pandemia, né? Antes e pós-pandemia, né? É interessante essa proximidade da dor, do sofrimento, né? Das perdas e o pedido das pessoas, muitas orações, né? Reze por mim, reze pelo meu filho, pelo meu pai e tudo mais. E assim, a espiritualidade, o carisma camiliano nesse local, né, onde nós estamos, é bastante conhecido, né, devido toda essa realidade a qual estão as pessoas, né, sobretudo nesse nosso tempo, né, nesse tempo de travessia. Mas aqui o santuário já são mais de 50 anos que tem a presença aqui, e o povo se achega, sobretudo, aos dias 14 de cada mês, né? Quando nós realizamos a celebração devotamente em memória de São Camilo. E a alegria nesse dia de hoje, né? Toda uma programação aqui no nosso santuário, inclusive nesse momento está acontecendo a Santa Missa, vai ser seguida de uma procissão e tudo mais, mas a manifestação do povo por aquele que cuidou dos doentes como se fosse o próprio Jesus. É muito importante para nós. É muito interessante observar. Padre Fábio Eduardo, quando a gente fala, por exemplo, da enfermidade de São Camilo, essa enfermidade trouxe mais do que sofrimentos no corpo, ela trouxe também sofrimentos na realização de seus sonhos vocacionais. E aí eu queria que o senhor pudesse falar um pouco de como ele enfrentou a própria enfermidade e o quanto isso foi importante para ele ajudar outros enfermos. Perfeito, essa é uma questão muito bonita e eu acho que está dentro da própria espiritualidade de São Camilo e também do seu início como um grande santo, né? A chaga no seu pé, na verdade, não era só chaga. Tinha outras coisas também, outras enfermidades que ele tinha e trazia sobre o seu corpo, né? Tinha também um calo na sola do pé, tinha também cálculos renais, uma dor de estômago muito forte, mas o que mais que nós falamos, né, é de fato essa enfermidade que foi uma chaga no seu pé. Camilo vê essas chagas, né, e essas enfermidades do seu corpo como a misericórdia de Deus. Olha que bonito isso. Ele vê esse um caminho para a sua santidade. Mas também, nessa enfermidade, ele assemelhar até mesmo ao próprio Jesus, né, que também foi chagado de uma forma inteira, pregado na cruz. E até mesmo a cruz que traz sobre o peito, a cruz vermelha, que também é muito importante depois para a vida dos camilianos no mundo, que é o sonho de sua mãe, Camila, e fazer essa semelhança da cruz de São Camilo, né, do peito de São Camilo com a cruz do próprio Cristo. Mas essa enfermidade dele fez com que ele também olhasse para o ser humano de uma outra forma. Primeiro, visto como que um presente de Deus, uma chaga como uma dádiva, um dom precioso que Deus dá a ele. E aquilo é também o caminho para a sua santidade. E segundo, olhar o ser humano de uma forma inteira, não apenas como aquela doença, uma enfermidade, mas olhava para o doente de uma forma maravilhosa, mas que também pudesse cuidar dele com amor e com generosidade, né? Então isso é muito interessante na história da vida de São Camilo, quanto que isso foi importante para ele, mas também que fortaleceu até mesmo o seu jeito de cuidar dos doentes, porque carregando sobre o seu próprio corpo, ele também sabia muito bem como seria cuidado. Então aí nasce a espiritualidade de reconhecer também no próprio doente a imagem do próprio Cristo chagado, né? O Cristo da cruz é esse Cristo que agora também eu cuido. Então ser para o doente um Jesus,
próprio Jesus, mas reconhecer no doente também o próprio Jesus. Então aqui há uma simbiose entre Camilo e o doente e Camilo. E é isso que é a beleza da santidade da vida de São Camilo. Perfeito. Padre Gilmar, se a gente observar a questão da motivação que ele tem para formar uma nova família religiosa, e vocês são parte dessa família, são os camilianos. Fala um pouco do surgimento desse grupo religioso, dessa família religiosa no coração da igreja, que agora, como o senhor bem lembrou, mais que nunca, tem essa expressão e essa importância ainda mais realçada pelo momento que a humanidade atravessa. Né, a Constituição dos Camilianos diz que a nossa congregação é uma porção viva dentro da igreja, né? E São Camilo, uma vez dentro do hospital, ele sentiu uma forte inspiração, né? Como o Padre Fábio lembrou aí, de cuidar dos doentes como se cuidasse do próprio Cristo, né? O doente é Jesus sofredor, né? Jesus precisa ser acolhido e cuidado. E diz os biógrafos que ele falava que queria ter 1000 braços, né, para cuidar melhor daqueles enfermos, daqueles doentes. Daí a inspiração de juntar homens de bens, né, pessoas que pudessem ajudá-lo nesse trabalho, né, ajudá-lo no cuidado para com os enfermos. Foi juntando um pequeno grupo, né, que aí começou a germinar uma pequena sementinha dentro do hospital, né, que mais tarde a igreja vai reconhecer como uma congregação, como uma companhia, como um grupo de homens que cuida dos doentes, né, nessa forte inspiração. Não? Dentro do hospital eles têm essa inspiração. E mais tarde, né, a igreja pede a São Camilo que vá se organizando e também, inclusive, estudando para que mais adiante se forme a nossa congregação, né? E assim, Camilo passa, de fato, por situações diversas dentro do hospital. Inspiração muito forte, mística, que ele diz de São Camilo, foi uma experiência com o crucificado, né? Quando, nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de vontade de desistir, ele tem uma experiência mística, de fato, com o crucificado, e diz: avante, essa obra é minha e não tua, né? E São Camilo segue adiante, fazendo com que aconteça, concretize, né, esse sonho de ter pessoas para cuidar dos doentes. Certo. Padre Fábio, quando nós vemos o exemplo de São Camilo, a presença dos camilianos, e a oferta de vida que vocês dão à igreja, uma palavra que vem à minha memória é a compaixão, né? Essa compaixão que marca a vida de Camilo de Leles, que marca a vida do próprio Cristo. E eu pergunto, nos dias atuais, o senhor trabalha com a formação de futuros camilianos. Como o senhor observa a expectativa desses jovens na consagração de suas vidas e principalmente na assimilação dessa espiritualidade? O que mais tem chamado a atenção dos jovens nesse movimento de aproximação e identificação com São Camilo de Leles? Perfeito. Primeiramente, a paixão que eles têm, o chamado à vocação, porque os chamou a atenção justamente o cuidado dos doentes, né? O que eles veem em primeiro plano, em primeiro momento, é justamente o desejo de continuar a obra que São Camilo um dia fez, né? O chamado de Camilo do cuidado aos doentes e justamente ser também como um bom samaritano, né? No cuidado às pessoas necessitadas. E quando a gente vai acompanhando os jovens que estão chegando, a gente vai percebendo também as verdadeiras motivações que estão internas nos seus corações, né? O desejo de entregar a esse trabalho na ordem religiosa é para seguir também esse exemplo de São Camilo, mas principalmente movidos também por essa compaixão, como o senhor disse, Padre Wellington, e essa paixão que tem de olhar para o doente e se compadecer da dor humana, do sofrimento, né? E acho que nesse tempo, mais ainda do que nunca, eu tenho acompanhado os jovens desses 4 últimos anos, 2 anos em pandemia, e na formação também trabalhando com eles, e essa grande motivação, mesmo no tempo de pandemia,
o quanto que nós fomos chamados para atender e também chamados para ajudar as pessoas em momentos de dor. Quantas pessoas, né? E esses jovens, nessa grande motivação vocacional, desse chamado a estar também com Deus, né? Ajudando também, tendo essa compaixão com as pessoas sofredoras. Perfeito. Padre Gilmar, quando a gente observa a chegada dos camilianos no Brasil, onde hoje os camilianos estão presentes? Essa é uma questão. E se a espiritualidade camiliana, ou o exemplo de São Camilo, antes de falar dessa espiritualidade, se também inspira trabalhos pastorais relacionados à saúde. Padre Wellington, obrigado pela pergunta, né? Nós costumamos dizer que o carisma camiliano é do Evangelho, né? Está lá no Evangelho e por isso é difundido pelo mundo inteiro, né? Nós temos presença camiliana pelos 5 continentes, a gente podemos assim dizer, né? Se não for pelos camilianos, quizá pelas camilianas, né? Porque temos nós os padres e temos as religiosas consagradas também, né? As camilianas. E aqui no Brasil nós estamos praticamente em todas as regiões, né? Onde nós temos missões, paróquias e também as casas de formações, né? Os nossos locais de atendimentos, ações sociais e tudo mais, né? Espalhado pelo Brasil. E a nossa sede, né? Provincial, né? O nosso marco está em onde os 2 religiosos, né, quando chegaram aqui no Rio de Janeiro, com o propósito, né, de fundar a nossa congregação em Mariana, né, em Minas Gerais, mas Deus sabe e tem os seus desígnios e providência, né? Depois de ir a Mariana não deu certo, voltou ao Rio de Janeiro, onde eles tinham desembarcado, e nós estamos, né, nesse tempo todo em São Paulo, né, na Vila Pompeia, onde nós temos a nossa sede provincial. Daí temos as várias comunidades pelo Brasil, onde nós temos a nossa missão e a nossa presença, né, com esse desejo de cuidar sempre, né, que São Camilo para que nós pudéssemos cuidar dos doentes com a mesma delicadeza que uma mãe cuida do seu filho, não? E essa inspiração nos leva, então, a pensar que somos mensageiros desse amor samaritano, né? Aonde quer que nós estejamos. Sejam nós os padres, né? E também os nossos religiosos, os nossos irmãos também que trabalham, né, junto conosco nessa nossa missão camiliana. Tá certo. Padre Fábio, nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse jubileu, o jubileu da presença camiliana aqui no nosso país, os 100 anos dos camilianos em sua missão no Brasil, que teve seu início no ano de 1922. Então nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, Padre Fábio, Padre Gilmar, camilianos falando sobre São Camilo de Leles, nesse dia em que celebramos sua memória aqui no Almanac. Daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanac Católico dessa quinta-feira, agora 4h04. Registrar algumas participações. O Dio Magalhães está aqui acompanhando, está direto de Curitiba, lá no Paraná, está do ladinho de Pinhais, né? Reconheceu o Padre Fábio aqui, porque já participou em outra oportunidade do nosso programa, falando sobre a Santíssima Trindade, mandando um abraço para o senhor. A Eliene Santos faz pedido de orações para sua mãe. Lu Alves clama as bênçãos do Pai Eterno.
sobre ele e todos. A Maria de Lourdes Camargo pede orações pela saúde e recuperação da cirurgia que ela realizou nos olhos. Deus te abençoe, Maria de Lourdes. A Sandra Marilar pede orações pelos filhos, noras, netos e por toda a família. A Maria Madalena agradece ao Pai Eterno pelas graças alcançadas. Um abraço, Maria Madalena. Deus abençoe a todos que estão participando do nosso programa. Quando a gente estava indo para o nosso intervalo, eu deixei uma pergunta para o Padre Fábio. E eu gostaria, assim, que a gente pudesse observar sobre também essa espiritualidade camiliana que motiva muitas pessoas a seguirem pelo mesmo caminho, principalmente da assistência e do cuidado. Se o senhor pudesse, então, usar a palavra, Padre Fábio, e nos ajudar ainda mais a conhecer e a reconhecer São Camilo no nosso dia a dia. Muito bem. É muito bonito quando as pessoas se aproximam de nós perguntando como é o nosso trabalho, o que vocês realmente realizam na questão da saúde, do cuidado aos doentes, né? Então, a gente exprime da seguinte maneira. Primeira coisa, estar junto do doente na pastoral da saúde, tanto nas paróquias quanto a domicílio nas casas onde nós estamos reunidos, nas dioceses onde nós estamos presentes, como espiritualidade, como cuidado também aos doentes, preparando profissionais, aqueles agentes da pastoral da saúde que possam agir, né, e atuar tanto nos hospitais quanto nas paróquias. E é impressionante como as pessoas se apaixonam por esse carisma, que não é nosso, né? O carisma é de São Camilo, que é recebido também do próprio Jesus. Então, Camilo, ele bebe na palavra de Deus, né? Principalmente, estive enfermo e me visitastes, né? E o finalzinho do texto ainda, quando tudo que você fizer ao menor dos meus irmãos, é a mim que está fazendo. Então, essa espiritualidade bonita que brota da própria palavra de Deus, motiva também muitas pessoas. E, de fato, é muito lindo quando você começa, no dia a dia, a sentar junto dos doentes, a ouvi-los nas suas tristezas, nos seus sofrimentos, mas também nas suas alegrias, e poder abrir os ouvidos e o coração para ouvir a dor e o sofrimento dos nossos irmãos, né? Além dos sacramentos que nós também podemos levar para os doentes, acredito que também a nossa atenção e o nosso abraço, o nosso carinho, uma boa conversa, o ajudar a pessoa naquele momento da dor, tem chamado muita atenção de muitas pessoas, né? Porque cuidar das feridas, aplicar um soro, isso um profissional, um bom profissional da área da saúde, um enfermeiro, um técnico, pode realizar muito bem, né? O médico também pode passar medicamentos. Mas talvez esse tempo de sentar junto, de ouvir, de acolher a história de vida, da dor daquela pessoa, entrar em sintonia com o seu existencial, isso pode causar também uma grande transformação. E é muito lindo beber dessa fonte bonita, dessa espiritualidade. E isso, com certeza, toca na vida de muita gente, tanto dos jovens, quanto também de tantas pessoas que também nos ajudam nessa missão, mas não nos ajudam, estão fazendo acontecer o seu próprio batismo dentro da igreja, né? O chamado também a desenvolver essa missão. Interessante, Padre Gilmar, muitos que observam o hábito camiliano veem a cruz vermelha proeminente. Esse símbolo que também foi utilizado até para identificar o socorro humanitário em meio a guerras, a situações de calamidade, quando, por exemplo, nós falávamos dos movimentos da Cruz Vermelha, ou a identificação dos hospitais. Qual que é o sentido da presença da cruz no hábito camiliano, Padre Gilmar? Padre Wellington, é a oportunidade da gente falar um pouco desse símbolo, né? Padre Fábio tocou um pouquinho dizendo do sonho da mãe de São Camilo. Quando ela estava grávida, ela teve um sonho, né? E esse sonho trazia o seu filho com a grande cruz vermelha no peito, né? E outras pessoas o seguiam, né? Identificando-se também com essa cruz. Então, essa cruz nos lembra a cruz de Cristo, né? Mas a cruz de um Cristo sofredor, né? E a gente diz até a cor vermelha, né?
o sangue da paixão do Senhor e também a força do próprio Espírito que conduz essa missão, né? A cruz de Cristo no peito de São Camilo nos inspira e nos recorda essa forte espiritualidade que brota da sensibilidade do coração. E assim, essa sensibilidade se transforma em ação, em atitude, passando pelas mãos, né? Daí a forte constatação e também recomendação de São Camilo, mais coração nas mãos, né? E assim nós destacamos também e distinguimos, né, que toda a Cruz Vermelha Internacional, que é essa entidade humanitária espalhada pelo mundo afora, né? A Cruz de São Camilo. Verdade. Padre Fábio... Lembrando o próprio Jesus, né? A Cruz de Jesus. Perfeito. Padre Fábio, nós falávamos também desses 100 anos, 100 anos da presença camiliana no Brasil. Fala um pouco da programação de vocês para esse centenário de presença camiliana no nosso país. O que vocês estão pensando de celebração para esse tempo? Perfeito. Desde 15 de setembro do ano de 2021, nós estamos com uma série de programações, né? Tem uma equipe que nos ajudam a celebrar o nosso jubileu dessa presença dos 100 anos, que onde os primeiros padres, Padre Inocente Radrizzani e Padre Eugênio, vieram da Itália, trazendo a espiritualidade da Cruz Vermelha nas terras brasileiras, na terra de Santa Cruz. E uma das coisas bonitas que está acontecendo nesse ano é a visita da Cruz Peregrina Missionária de São Camilo, uma cruz que foi confeccionada tendo a silhueta dos dois padres, Inocente e Eugênio della Giacomo, com o mapa do Brasil na cruz, né, a cruz vermelha de fundo, e também a luz, que vai levando em todas as obras, os lugares onde nós estamos, nas faculdades, nos hospitais, nas nossas paróquias, nas nossas casas, seminários, onde também nós estamos estando presentes junto do povo e mostrando essa cruz, conversando um pouco sobre a espiritualidade de São Camilo. Então, esses dois símbolos que é tão importantes, como o Padre Gilmar falou, a cruz, que simboliza esse derramamento de amor, né, a caridade, e essa cruz que nós trazemos no peito como cuidado aos doentes, e a luz, que também lembra a chama da caridade, que não deve jamais se apagar no coração das pessoas. Então, esses dois símbolos, a cruz e a luz, nós estamos levando. Então, durante todo o ano, essa cruz peregrina está passando por todas as nossas obras. Nesse mês de julho, no momento, aqui na região sul, ela está em Santa Catarina, em Concórdia, né? E agora nós vamos, na primeira semana de setembro, próximo ali do dia 15 de setembro, quando será o dia em que nós vamos celebrar justamente o jubileu, nós teremos uma grande celebração em Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida, às 9 da manhã, no dia 15 de setembro. Já fica também o convite para todos aqueles que quiserem participar conosco desse momento. E naquela semana nós teremos uma semana camiliana, onde nós vamos tratar da espiritualidade de São Camilo, vamos falar um pouquinho também da história dos 100 anos no Brasil, um pouco dessa presença, como que foi alargando, né, o carisma e foi sendo conhecido nas regiões do nosso grande, imenso país continental, mas ainda há muitas pessoas que não conhecem São Camilo e que não conhecem ainda também esse carisma e essa espiritualidade tão bonita. Padre Gilmar, quando nós falamos da presença dos camilianos no mundo, aonde nós temos uma maior presença da congregação e quais são os trabalhos desenvolvidos? Padre Wellington, hoje, né, a gente diz que está na África e na Ásia nós temos, assim, numericamente, uma grande presença, né? Mas a grande presença, primordialmente, foi na Itália, né? Com várias províncias, várias realidades, né? No trabalho de assistência sanitária, pastoral, né? Pastoral da saúde, desenvolvida nos hospitais. Mas, como nós sabemos, né? Nós temos uma crise vocacional pela Europa inteira, então as vocações têm diminuído nessa realidade e nós
Aqui no Brasil, como havia falado, né, nós temos aqui em vários estados, né, missões nas paróquias, né, nas dioceses com a pastoral da saúde, algumas realidades missionárias, por exemplo, na realidade amazônica, no Macapá, onde nós temos um trabalho muito efetivo, né, e vivo naquela região, assistência às comunidades ribeirinhas, e também nós procuramos, né, expressar, né, todo esse carisma, toda essa espiritualidade, né, pelos meios onde São Camilo ainda não é conhecido e precisa ser difundido. Mas pelo mundo, né, nós temos essa presença e a assistência de fato direta com os doentes, seja no hospital, seja nas paróquias, né, ou numa assistência sanitária da pastoral da saúde, essa assistência global, né, essa assistência ao doente por inteiro. E Padre Fábio, aqui no Brasil vocês estão presentes também em muitos lugares em específico, para além, é claro, daquela ideia inicial de quando os primeiros aqui chegaram há 100 anos, né? Sim, nós estamos nas 5 regiões do Brasil, como o Padre Gilmar já nos apontou em algum momento, né? De modo muito especial, onde nós começamos o trabalho, propriamente dito, foi em São Paulo, no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, onde nós temos também 2 comunidades, hospitais também, e temos ali o nosso noviciado na Granja Viana, na cidade de Cotia, temos também uma comunidade em Santos, e depois vai se espalhando no Sudeste. Nós temos em Belo Horizonte, que é a Casa de Formação da Filosofia e Teologia, e também no Rio de Janeiro, onde o Padre Gilmar está hoje, que é o Santuário São Camilo, e no Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim. Depois, no Nordeste, nós temos 2 comunidades em Fortaleza, temos o Seminário do Propedêutico e uma comunidade próxima do Hospital Curadars, né, lá em Fortaleza. Depois nós temos também, em Macapá, o Padre Gilmar já alertou, uma missão muito bonita, temos hospitais e também um trabalho com os ribeirinhos. Tem um barco e um médico, um padre que é médico, o Padre Marcelo, que faz esse trabalho aí de acolhimento, além de ser médico, é padre, então cuida do corpo e da alma daquelas pessoas por ali. Em Brasília, também nós estamos, na região centro-oeste, né, onde também temos uma paróquia, São Camilo, e também cuidamos de capelanias lá. Na região sul, nós temos aqui em Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, onde também temos paróquia e capelania hospitalar do Erasto Gettner, e também a assistência da Pastoral da Saúde. E em Santa Catarina, 2 comunidades, em Iomerê, onde é um dos primórdios da nossa província brasileira, onde também teve o primeiro seminário camiliano do Brasil, onde muitos padres foram formados, passaram por ali, e a cidade de Concórdia, onde temos um hospital também. Eu acho que eu falei de todos. Se eu estiver esquecendo, Padre Gilmar me ajuda a lembrar. Boa memória, boa memória. Vocês também compõem, né? Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que vocês compõem música. Não vou pedir para cantar agora, porque a gente não tem um acompanhamento, mas fiquei sabendo que vocês compõem. Então, Padre Wellington, é assim, para os 100 anos, né, da presença dos camilianos no Brasil, nós fizemos também, além do material, um CD com músicas comemorativas para os 100 anos. Padre Gilmar é um ótimo letrista, um compositor nato, escreve poesias belíssimas, é o padre que está aqui conosco. E eu faço a música, né? Coloco na partitura e colocamos as melodias. Então, a gente dá vida à poesia por meio do canto, colocando ali as melodias. Então, tem sido um trabalho bem interessante. E as nossas músicas estão aí sendo cantadas por onde vai passando a cruz peregrina e também a luz, né? Nesse ano. Então, é uma alegria poder também ter esse dom que Deus nos dá, uma forma também de chegar ao coração das pessoas, a cura por meio da música, né? A musicoterapia também entra por esse caminho do cuidado ao doente por meio da música. É um trabalho muito interessante. E vocês têm um trabalho com os leigos, Padre Gilmar? Vocês acompanham leigos que desejam conhecer e partilhar da espiritualidade de São Camilo de Leles? Sim, Padre Wellington, sim, nós temos
acredito que é um braço forte para nós, né? Na nossa realidade pastoral, né? Então, né, nós temos os agentes de pastoral, né, inseridos nas nossas paróquias e também nos hospitais, onde nós realizamos o serviço de voluntariado e capelania. Ali a presença dos leigos, né, e toda essa proximidade com o desejo de ajudar, né, de uma relação de ajuda para com os enfermos, mediando, né, sendo facilitadores aí no momento de sacramentos, visita do padre, assistência religiosa e tudo mais. Isso no âmbito de hospital ou no âmbito paroquial. Mas nós temos também a família camiliana leiga, né, que são leigos, né, que fazem promessas. Inclusive, hoje, nesse dia, muitas das nossas famílias camilianas leigas, elas fazem a sua renovação, a renovação das promessas. São leigos que estão bem mais próximos de nós, bebendo da nossa espiritualidade, bebendo da espiritualidade camiliana, né, e desse carisma, não? E a presença dos leigos para nós é bastante significativa, pois nós crescemos como família religiosa consagrada e família camiliana leiga. Que beleza! Eu quero aqui já agradecer a participação do Padre Fábio, do Padre Gilmar, pela oportunidade da nossa entrevista, dizer que nós estaremos acompanhando também as atividades dos 100 anos da presença camiliana aqui no Brasil. Acredito que é uma forma de gratidão para todos nós, que podemos também receber esse reflexo da espiritualidade camiliana, que é um exemplo de cuidado, de compaixão para com todos nós. E agradecer ao Padre Fábio e ao Padre Gilmar pela oportunidade. Forte abraço, Padre Gilmar. Deus abençoe o senhor aí na paróquia aí no Rio de Janeiro. Isso, Padre Wellington, eu agradeço demais. Nossa gratidão, nossas orações e que Deus abençoe São Camilo, interceda por todos nós, de modo especial pelos enfermos. Perfeito. Padre Fábio, um abraço para o senhor. Padre Fábio, que já é de casa aqui da TV Pai Eterno. Muito obrigado também pela oportunidade. E assim que tiver uma pauta, alguma realidade desse jubileu, manda para a gente poder apresentar aqui no nosso Almanaque Católico, tá bom? Padre Wellington, eu que agradeço de coração, né? Essa possibilidade, a oportunidade que também a gente de estar aqui falando sobre o carisma tão bonito de São Camilo e nesse dia para nós tão especial de São Camilo, que a igreja celebra, né, a partida para a sua eternidade, poder partilhar também dessas belezas. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez contigo e também meu irmão, meu co-irmão, Padre Gilmar, aí do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço e fiquem com Deus.